né? E eu não acho que todo mundo sabe por que que na CAPES tem ensino e educação. Eu acho que é uma oportunidade de explicar por que que você está pegando esses dois campos, né? Na medida em que, né, são... Enfim, para muitos isso não faz sentido. A gente sabe que tem um histórico, tem uma justificativa, mas necessariamente o mundo não sabe. Então, eu achava importante colocar objetivos específicos. Você fala, avaliar a disseminação ou escassez das pesquisas com estudos escalares. Ai, meu Deus, eu mesmo levo um susto. Dos programas credenciados pela CAPES, diante do recorte temporal. Minha sugestão é... Na verdade, você vai identificar o quantitativo de estudo. Se vai ser pouco, é muito, isso é resultado. Já está falando. Você vai identificar o quantitativo de estudos sobre educação em maconha na última década, dissertações e teses da área de ensino, né, e educação. E eu entendi que é a relação disso com o debate público sobre maconha nesse período. Assim, porque eu acho que isso ajuda a explicar o recorte temporal também, né? Então, é como se eu dissesse, olha, eu quero identificar o que se produziu no campo da educação, por isso que eu estou olhando essas dissertações e teses, e quero lógicos do campo da ensino e educação que embasam tais pesquisas, analisar as contribuições das pesquisas selecionadas para o campo da educação para as drogas no Brasil, percebendo se caminham mais na direção da proibição ou redução de danos, né? Ali tem dois. Eu faria um. Focaria, né, resumindo num objetivo: analisar as abordagens educativas sobre drogas, visando identificar se elas se aproximam da perspectiva proibicionista ou da redução de danos. Assim, me parece que esse seria mais o foco. Sim. Porque você primeiro fala em teórico, metodológico no campo da ensino, que embaseiam para as pesquisas e as contribuições do campo da educação. Eu achei que ficou... Mas aonde ela vai chegar? Me parece que ela quer saber assim, o que tem sobre, em termos de abordagem, eu seria mais objetivo e direto. E o terceiro, propor caminhos educativos e políticas públicas para abordagem do temário do cannabis nas escolas, isso me parece mais desdobramento do que um objetivo, também para vocês pensarem. Ou seja, esses achados podem levar, né, enfim, a desdobramentos nesse sentido. Revisão da bibliografia, né, que eu acho que é super importante, porque é isso, ela dá né, um sustento para análise, né. Assim, eu acho que tem algumas repetições em relação à introdução, tem conteúdos que se repetem. Então, assim, em geral, eu sugiro, mas, de novo, para vocês pensarem, uma coisa é você anunciar na introdução alguns tópicos e desenvolver melhor aqui. Outra coisa é repetir, né? Porque você até pode dizer, né, que isso aqui, conforme assinalado, é indicado na introdução, e aí desenvolver, mas tem conteúdos realmente muito parecidos, em alguns casos. Então, eu cotejaria essas duas situações para equilibrar mais, né? E não ficar para o leitor também, né? Tipo assim, acho que eu já vi isso. No 3.1, você fala panorama dos debates sobre a maconha, do uso adulto ao medicinal. Me pareceu, de novo, uma sugestão, que você faz mais um panorama histórico sobre a maconha no Brasil, identificando discursos, instituições e atores sociais. Então, também uma sugestão, porque, na verdade, você, né, apresenta para a gente, né, esse histórico, é como se foi assim, quem fala, e aí esse quem pode ser um ator, ou pode ser, né, uma instituição, né, e o que fala. Né? Então, essa ideia de atores, ideias, de instituições, é um pouco essa caracterização que vai indicar, inclusive, algumas mudanças de sentido, né, em relação ao tema.
Aqui você também usa o Goffman, né, que é enfim, um autor clássico na área de estigma, que é um tema também importante nas drogas. Mas eu também aprofundaria um pouco, porque assim, o Goffman é considerado uma referência nesse tema, mas existem análises, eu diria, mais sociológicas sobre a contribuição dele, mas indo, eu diria, além, no sentido de que ele fez, na verdade, eu diria, um grande inventário, imagina, década de 50, né, um estudo clássico, de várias situações relacionadas, né, a situações, né, de discriminação, como as pessoas vivenciam, formas delas reagirem, mas existe uma crítica a ele no sentido de reconhecer essa contribuição, mas dizer que ele pouco explorou, né? Porque a gente não faz tudo, né, gente? Cada autor dá a sua contribuição, não é que ele tenha que fazer, mas assim, que leituras que podem ir além, né? Então, essas leituras destacam, né, que a função social do estigma na manutenção das hierarquias sociais. Porque o estigma, ele define, né, o que é bom e o que é ruim, de certa forma, né? Uma marca que assume uma dimensão negativa, né? E isso tem implicações, né, nas interações sociais. Estabeleço a diferença, eu também posso estabelecer a hierarquia do que é bom e do que não é. Por que eu acho que essa discussão é relevante? Porque a partir dessa análise da função sociológica, a forma de enfrentamento é diferente. Ou seja, parte do princípio de que existem mudanças estruturais mais amplas para eu poder tentar ressignificar essa marca negativa como forma de enfrentamento. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes é absolutamente legítimo que as pessoas não abordem aquele estigma. Por exemplo, em vez de eu dizer, vamos dizer que se eu